Seja mercê, palavras de minha boca, noite no meu coração, perante tua face, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Chegando, né, nesse período final da quaresma, né, esse período final da reflexão sobre tanto o período de Jesus no deserto, embora o texto do Evangelho de hoje não fale exatamente desse período, mas já vamos chegar lá, e sobre o período dos 40 anos do povo de Israel depois de sair do Egito, né, ali vagando também pelo deserto. E esse período que já vai, que estamos, né, que já vai nos lembrando ali que nós já estamos avançando, já estamos ali quase saindo, né, desse deserto, ele nos traz uma coisa chave, que é a gente deixar o passado para trás. Veja que lá no texto de Isaías já se fala isso, né? No Salmo, o Salmo já é o povo, e aí já num outro momento difícil, o momento já no cativeiro babilônico, lembrando de quando eles tinham, de quando eles estavam na Terra Prometida e confiantes de que poderão voltar um dia e já celebrando por isso, quando o Senhor nos libertar do cativeiro, parecerá um sonho. Eles cantavam assim, já conseguindo vislumbrar o momento da libertação, o momento da salvação, o momento de conseguir retornar para onde eles precisavam, para onde eles foram feitos, que não era para estarem no cativeiro. O apóstolo Paulo, também na sua carta, ele vai falar também um pouco disso, ele vai falar do que ele deixa para trás. E vai nos lembrar o quanto é importante a fé, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, quanto ele deixa para trás, inclusive coisas que ele mesmo considerava boas, né? Porque a gente também pensa às vezes que quando falamos de deixar para trás as coisas, estamos falando apenas daquilo que é ruim em nós. É óbvio que devemos deixar para trás aquilo que está de ruim em nós, aquela carga que não nos cabe mais, aquela carga que não nos é boa, mas também tem coisas que já se tornaram inúteis em nossa vida. E ali Paulo estava falando, inclusive, da própria vivência de fé dele. Ele, que foi uma pessoa muito zelosa no cumprimento da lei, né, do povo judeu, ele que era uma pessoa que realmente era temente a Deus, realmente se preocupava, mas aquilo o afastava de Cristo, e inclusive aquilo ele vem falar do seu fanatismo, que o fez, inclusive, perseguir a igreja. E aí Paulo tinha que deixar aquilo tudo para trás também, para focar em Cristo. E é interessante uma colocação que ele bota ali, né, para esse momento nosso, Juarez, porque a gente, esse momento, vai refletir e sempre falar sobre a busca pela santidade, sobre mudança de vida, sobre a gente buscar essa renovação, abandonar aquilo que não é bom. E ele mesmo fala ali que ele ainda sabe que ele ainda não é perfeito. Ele sabe que ele ainda não tinha alcançado a estatura de Cristo. Mas ainda assim ele continuava nesse caminhar e buscando sentir e viver o poder da ressurreição de Jesus. Nós estamos exatamente aí. Nós também somos chamados a deixar para trás. E, obviamente, por isso que o calendário cristão ele é cíclico, porque todo ano a gente vai relembrar essa mesma coisa, essa mesma ideia de deixar para trás aquilo que não, porque a gente ainda não é perfeito. A gente ainda tem coisa para deixar para trás. Tem pesos, tem bagagens que às vezes a gente até achava que eram boas,
Mas que se a gente ficar carregando aquilo ali junto com a gente não sai do deserto, a gente fica ali preso. Imagina a pessoa tentando sair do deserto carregando um monte de mala. Já é ruim para caminhar, pior ainda com um monte de coisa que nem é útil. Nós somos chamados a constantemente continuar a caminhar. Essa é a grande sacada. Não é à toa que os cristãos eram chamados primeiro de seguidores do caminho. A ideia do caminho é fundamental na nossa fé. E caminho se faz caminhando, se faz seguindo, se faz passo a passo, se faz, mesmo quando se escorrega no meio dele, se levanta e se segue. Caminhar, seja muito, seja pouco, é caminhar. O que a gente não pode é ficar parado. Ficar parado contraria um pouco até a lei da vida. Toda a criação ela está em constante movimento. Nosso corpo, a gente pode achar assim, ah, eu estou aqui sentado parado. Não, não estamos parados. É sangue circulando, tá um monte de célula trabalhando, é uma loucura acontecendo. O que está parado é o que está morto. Ter sempre essa visão de caminho, de continuar a caminhar, e que inclusive para nós tem alguém que disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. É o próprio Jesus. É nele e para ele que nós vamos sempre caminhando. Ele é o nosso alvo, é o nosso caminhar. É nele que nós vamos seguindo e vamos continuando até cada vez mais estarmos mais imersos nele, mais dentro dele, e ele em nós. Por isso que outra coisa chave que o apóstolo Paulo fala em outra passagem que acho fundamental a gente estar sempre lembrando é a meta é chegar ao ponto de dizer, já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. É a gente conseguir estar tão unido com Ele a esse ponto. Mas até lá, enquanto não estamos perfeitos, nós continuamos a caminhar, que é isso que o apóstolo está nos dizendo hoje. Vamos constantemente deixando para trás aquilo que já não serve e continuando a caminhar cada vez mais. E quando a gente caminha com Cristo, quando a gente consegue sentir esse amor, sentir a gratidão profunda, sentir realmente a conexão com Ele, a gente pode acontecer conosco um pouco do que aconteceu hoje no Evangelho. No Evangelho, Jesus está lá, e depois da ressurreição de Lázaro, depois de ver tudo que ele fez, tudo que ele faz na vida de cada um, a forma que naquele momento a pessoa conseguiu expressar, né, a forma como a Marta, como elas conseguiram expressar isso, como elas conseguiram botar para fora, como elas conseguiram mostrar a gratidão, foi dando aquilo que tinha de melhor, ou aquilo que conseguia reconhecer tendo de melhor, que era o perfume ali. E o importante ali não era o valor do perfume, não era o perfume. O importante era o quanto ela estava feliz, foi feita de coração, com gratidão, com entrega, com profundidade. Ungir os pés. Para aquele povo é um sinal de cuidado, de carinho.
Era a forma que tinha para demonstrar alegria, para demonstrar como o coração estava plenamente tomado. Isso. Claro que é, essa demonstração toda incomoda, né? É o máximo comentário que João faz sobre isso, né, no Evangelho. Que aí Judas começa ali com a história, né? Mas, pô, podia usar isso daí, né? Pra, sei lá, vendia, doava pros pobres o dinheiro. E é legal que o evangelista ele coloca o comentário. Ele não estava pensando nos pobres com isso. Tá só querendo perturbar a paciência. Só tava sendo. Só que tentava porque ele era ladrão, porque ele estava ali, na verdade, querendo se aproveitar. E a gente nem vê hoje em dia, né? Muitos discursos, às vezes bonitos, às vezes é, querendo parecer cheio de boas intenções, e no final, no fundo, tem um monte de interesses escusos ali por trás, interesses nem um pouco bonitos. É uma realidade dos nossos dias. E na nossa vida também às vezes vão ter as pessoas que vão se opor quando a gente está tomado nessa alegria, nesse êxtase por Cristo. Vão ter aqueles que vão se opor, às vezes com as justificativas mais bonitas, as maiores preocupações, as mais generosas, e que no final das contas não é assim, né? Aliás, pessoas narcisistas, pessoas com um monte de coisas, são especialistas nisso, né? Fazerem o mal dizendo que estão fazendo o bem. A gente encontra muitos pelo caminho. Mas o que é importante no evangelho de hoje é isso. É o quanto se coloca em Cristo, o quanto a gente está ali se entregando completamente, quer colocar o nosso melhor, né? A nossa gratidão, né? Não é o bem material, não é nada disso, até porque Jesus mesmo já dá uma chamada ali, né? E fala, pobre vocês têm sempre com vocês, vocês podem e devem estar sempre buscando fazer o bem a eles. Mas nem sempre a gente está tão íntimo, tão conectado com Deus. Nem sempre a gente consegue sentir, perceber essa conexão tão profunda. Não porque ele não está conosco, ele está sempre conosco. Às vezes a gente mesmo é que não consegue. A falha é na nossa conexão, né? Aproveitar. É como a gente pensa nesse mundo de hoje, né, cheio de tecnologia, das questões digitais. A gente tá lá, ó, a gente é aqui, ó, tá aqui no Zoom, tá fazendo nosso culto online, né? O Zoom tá lá na nuvem, a gente tá aqui, mas se tiver com uma conexão ruim, a gente não consegue entrar. É quase isso. Às vezes a nossa conexão espiritual que não tá lá essas maravilhas. É não que Deus não esteja lá pra gente. Mas quando nós conseguimos nos entregar, conseguimos colocar ali, conseguimos colocar nas mãos dele, conseguimos reconhecer como no primeiro hino que a gente cantou, né? As suas, as suas mãos dirigem meu destino. Deus de amor, bom é que seja assim. Isso é que é fundamental. Então, a chave das leituras de hoje é essa. Deixar para trás aquilo que já não nos serve e nos entregarmos cada vez mais à vida em Cristo. Ou como a gente até faz na Eucaristia, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Essa deve ser a nossa meta de vida. E se nós ainda não estamos perfeitos, tudo bem, continuemos a caminhar.
continuemos a caminhar, continuemos a caminhar. Né? Se até grandes cristãos do passado, como o apóstolo Paulo, se sentiam que não estavam perfeitos, a gente também, né? Não precisa se desesperar por isso. Mas o que Deus quer é ver essa entrega, ver que a gente continua firme ali no propósito, que a gente quer realmente estar junto, estar caminhando, estar deixando para trás e sendo renovado, e ter a certeza das grandes coisas maravilhosas e muito além do que a gente consegue imaginar que Ele há de fazer nas nossas vidas, né? Afinal, quando o Senhor nos libertar do cativeiro, parecerá um sonho, como diz o salmista. Que Deus nos fortaleça cada vez mais na caminhada e nos faça cada vez mais nos entregarmos a Ele, vivermos cada vez mais nele, sem desanimar, e cada vez mais fortalecidos e conduzidos pelo Seu Espírito Santo. Amém.